O profeta do século XX. O profeta do século XX. Amados e preciosos irmãos e ouvintes da nossa programação, nós descansamos na gloriosa Palavra de Deus. Embora pareça um paradoxo para muita gente, parece irreal, mas é a verdade. Se nós viajarmos pelas Escrituras e fazermos uma consulta espiritual nas Escrituras, nós vamos entender e descobrir o porquê o mundo religioso está tão falido, como se encontra. O mundo religioso está em uma falência degenerada. E cada momento que passa se torna pior. A ponto de Deus virar as costas para o mundo religioso. E hoje você encontra mais honestidade, mais sinceridade em pessoas que nunca teve uma religião, que se disse antirreligioso, do que mesmo naquele grupo de pessoas que se diz religiosa, que pregam a religião. E cada vez que o mundo está em decadência, Deus levanta um homem para toda a raça humana. Deus não levanta um grupo, não. Deus levanta um homem. Homem este que Deus pode confiar nele, habitar nele, e através desse homem separar a sua semente. Foi assim todo o Velho Testamento. Basta você olhar para o Velho Testamento e dá para você calcular todos os homens que Deus levantou. Sempre que ele aparece em cena, é que o mundo está pegando fogo. O mundo está na pior situação degradante em que você possa imaginar.
E não é falta de religião. Quantos milhões de religião nós temos hoje? Então não é falta de religião. É falta do Espírito Santo na vida das pessoas. E Satanás, ele sabe que ele não consegue enganar. Ele não consegue desviar alguém do caminho e tomar direções erradas concernente a Deus, se ele não usar o sistema religioso. Porque Satanás é religioso. Satanás é muito mais religioso do que muitos que andam pela rua fora com a Bíblia debaixo do braço, falando de Jesus. Porque o homem, o religioso, ele fala do Jesus da história. Mas Satanás não fala do Jesus da história. Satanás fala do Jesus real. Porque ele conhece o Jesus real. Ele conhece o Jesus real. Ele esteve lá, ele vai lá. Ele andava pelo mundo, passeando pelo mundo. Em todos os sistemas da terra. Religioso, político, todos os sistemas existentes sobre a face da terra. Satanás visitou. E ele volta, quando ele volta para o lugar de onde ele não queria ter saído. Aí Deus pergunta para ele: de onde vem Satanás? Assim, eu venho de rodear a terra e passear por ela. Rodear a terra e passear por ela. Ah, é. E como está lá? O que você me diz? De como está lá a terra? Quem sabe ele olhou para Deus e disse: está uma bagunça. Está um povo confuso. Mas Deus olha para ele e fala: não, Senhor, nem tudo lá está perdido. Ele olha para Deus e fala: eu não vi nada de aproveito lá. É mulher traindo marido, marido traindo mulher, pastor traindo a igreja, igreja traindo o pastor. Está uma bagunça lá. Político mentindo, roubando. Enganando as pessoas, levando as pessoas a cometer suicídio sem morrer, suicídio moral. Mas Deus disse: não, mas tem um homem lá que é diferente. Ele disse: quem? Ele disse: Jó. Ah, Jó, sim, eu vi Jó lá.
Homem feliz só anda cantando, sorrindo, brincando, ajudando as pessoas. Eu vi ele lá. Ele gosta de ajudar os pobres, os miseráveis, os descamisados, moradores de rua. Mas também, tudo que ele pede para você, você dá. Ele tem tudo que um homem possa ter. Por isso que ele é fiel a você. Mas deixa eu voltar lá. Tirar tudo que ele tem. Inclusive jogar a mulher dele contra ele. Aí você vai descobrir que ele é igual aos outros. Ele disse, não, ele não é igual aos outros. Pode voltar lá e fazer o que você quiser. Mas tem uma coisa. Não me toque na alma dele. Na alma dele, não. Então Satanás conhece peça por peça do tabuleiro. Cada mulher, cada homem, cada indivíduo que cruza a rua, seja de carro, de a pé, de bicicleta, de ônibus, de avião, de qualquer forma. Satanás vê. Ele sabe aonde você vai, ele sabe de onde você vem, ele sabe o que você está fazendo, ele escuta o que você está falando. Ele só não pode se atrever a tocar na sua alma. Se você é um eleito de Deus, ele não pode. Ele pode tirar a sua saúde, pode te colocar numa cama doente, pode te colocar no hospital, pode te colocar na cadeia. Ele tem liberdade para fazer o que quiser com você. Menos tocar na sua alma. Porque a sua alma estava lá na eternidade, quando Satanás também estava lá. Satanás era irmão gêmeo de Jesus. Ele te viu lá na eternidade. E é o que ele tenta fazer. Colocar tropeço no caminho para você não voltar de volta para sua casa. Mas ele não pode. Sabe por que ele não pode? Porque quando ele enganou, ele conquistou a terça parte daqueles que estavam lá no céu. Ele tentou conquistar você também e não conseguiu. Então ele sabe, lá ele não conseguiu te conquistar, aqui também ele não consegue te conquistar. Por isso Deus disse, não toque na alma dos meus eleitos. E o que Satanás fez, ou está fazendo? Ele está enchendo o mundo de religião. Porque através da religião é mais fácil para ele conquistar as pessoas que não têm o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. E olha o que Tiago está dizendo no capítulo 2, no versículo 19. Tiago está dizendo assim, ó. Tu crês que há um só Deus? Tiago está fazendo a pergunta para alguém, para algum pregador. Quem sabe Tiago estava evangelizando alguém. Aí Tiago faz a pergunta: tu crês que há um só Deus? As pessoas respondem: sim, nós cremos. Aí Tiago disse assim: fazes bem crer que há um só Deus. Também os demônios o crê e estremece. Pregadores, mestres, ensinadores, doutores da divindade.
que ficam contaminando a mente das pessoas com a imagem de um Deus duplo ou trino, de que Deus é 3 pessoas. Se você atentar para o que Tiago está dizendo, São Tiago está dizendo, Tiago, irmão de Jesus, no capítulo 2, versículo 19, você vai descobrir o quanto que você tem sido incrédulo contra a palavra de Deus. Crês tu que é um só Deus? Fazes bem, bem-aventurado, parabéns. Também os demônios o creem e estremecem. Nem o diabo crê na Trindade, porque ele sabe que não existe. Nem o diabo crê em 2, 3 deuses. Mas os pregadores creem. Os religiosos creem. As igrejas creem. Os pastores, os ministros creem. Os doutores creem. Os mestres em divindade creem. Mas o homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? A fé sem as obras é morta. Ah, eu tenho fé, você tem fé? Então mostre-me primeiro as suas obras. Na mensagem pregada pelo nosso profeta William Marrombranda, na mensagem O Mensageiro do Entardecer, pregada 16 de janeiro de 1963, a partir do parágrafo 35. E quando você é batizado pelo Espírito Santo, e diz que você tem o Espírito Santo, e nega a palavra de Deus, você diz que creu e recebeu o Espírito Santo, e então nega a palavra e a verdade. Então como pode aquilo ser o Espírito Santo? Quando foi ele que escreveu a Bíblia? Como pode um homem ou uma mulher dizer que tem o Espírito Santo e chamar o Senhor Jesus Cristo de segunda pessoa da Trindade, quando ele mesmo escreveu: eu sou o primeiro e o último, e fora de mim não há Deus? Como pode uma pessoa cheia do Espírito Santo ler São João capítulo 14, versículo 6? Lê lá o Espírito Santo falando na boca de Jesus, dizendo: eu sou o caminho, a verdade, a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Como pode você dizer que tem o Espírito Santo e torcer isto aqui
Eu já vi pregadores em cima do púlpito, pulando em cima do púlpito, gritando, citando essa escritura e dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Para tentar manobrar a mente das pessoas para dizer que há uma outra pessoa. Jesus nunca disse vai. Jesus disse vem, ninguém vem. Por que ele está dizendo ninguém vem ao Pai, senão por mim? Porque o Pai estava falando dentro dele. Era o que estava falando dentro dele, era o Pai. O Espírito Santo não pode negar a sua própria palavra. O Espírito Santo não pode negar a sua própria palavra. Bom dia, irmã Francisca. Deus abençoe, minha querida. O que ele disse ontem, ele disse hoje. O que ele está dizendo hoje, ele vai dizer amanhã. Hebreus 13:8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E ele disse: eu, pronome pessoal. Eu, vós, tu, ele. Eu estava errado, você está certo. Não, aquilo não é Deus. Não, Senhor. Quando você ouve alguém torcendo as escrituras, por mais que pareça real, se ele negar as escrituras, não é Deus. Não existe um texto na Bíblia, você pode ler a Bíblia com lupa, de Gênesis a Apocalipse, de Gênesis capítulo 1 a Apocalipse capítulo 22, do primeiro ao último versículo. Você não vai encontrar um texto onde Jesus está falando o nome do Pai dele. Você não vai encontrar. Nunca falou que ele era filho de Pedro, de João, de Paulo, André, Joaquim, José. Ele nunca falou que ele era filho de Jeová. O homem, o cientista da fé, é que cria para ele um nome, através de contexto religioso, mas não está registrado na Bíblia. É por isso que as pessoas estão cada vez mais ignorando a Bíblia, odiando a Bíblia e abandonando a Bíblia. Ele nunca disse: Pai, mostra-nos o Pai o que nos basta. Senhor, mostra-nos o Pai o que nos basta. Qual foi a resposta dele? Estou há tanto tempo convosco que não me tende conhecido. Quem me vê a mim, vê o Pai. Quem me vê a mim, pronome pessoal, vê o Pai. Como diz tu, mostra-nos o Pai, se você está vendo o Pai todo dia na sua frente? Será que é tão difícil para nós entendermos as Escrituras? São João 17:15. Vamos começar antes. São João capítulo 17, a partir do versículo 1. Olha o que Jesus está dizendo.
manifestei o teu nome aos homens, que do mundo me destes, eram teus e tu nos deste, e guardaram a tua palavra. O que é uma manifestação? Eu revelei para eles o teu nome. Eu falei para eles qual é o teu nome. Mas aonde está nas escrituras que Jesus está falando para eles o nome do Pai dele? Eu tenho um pai, eu sei o nome do meu pai. Eu sou pai, meu filho sabe o meu nome. Se Jesus tem um pai, por que Jesus nunca citou o nome do pai dele? Agora já tem conhecido que tudo quanto me deste provém de ti, porque lhes dei as palavras que tu me destes, e eles as receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e que creio que que crerem que me enviaste. Aqui ele está falando da primeira pessoa, não. Aqui ele está falando do Espírito que está nele. Porque Deus é Espírito, importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Um Espírito não é uma pessoa. Ele tornou-se uma pessoa quando ele se manifestou no homem Cristo, no homem Jesus Cristo. Aí ele tornou-se uma pessoa. Versículo 9, São João 17. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas só por eles. Mas por aqueles que me deste, porque são teus. Então Jesus só compadece, tem misericórdia, tem compaixão daqueles que são de Deus. Aqueles que não são de Deus, ele não tem compromisso com eles. E todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nelas sou glorificado. Não há uma divisão, não há uma separação. Isso aqui é de Jesus, isso aqui é do Pai, isso aqui é de Jesus, isso aqui é de Deus. Não. E eu já não estou mais no mundo. Versículo 11 de São João 17. E eu já não estou mais no mundo. Mas ele estava ali conversando com eles, como que ele não estava mais no mundo? Mas eles estão no mundo. E eu vou para ti, Pai Santo. Guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejais um, assim como nós somos um. Abraão não era trinitariano, porque ele não cria em três deuses. Ele não era um dualista, porque ele não cria em dois deuses. Mas ele era monoteísta. Porque ele cria em um único Deus verdadeiro, que é a vida eterna. Como você pode dizer que é semente de Abraão, que é herdeiro de Abraão, se a sua fé não condiz com a fé de Abraão?
estando eu com eles no mundo, guardavas em teu nome. Em qual nome? Qual nome? Senhor Jesus Cristo. Este é o nome do Pai. Senhor Pai, Jesus Filho, Cristo Espírito Santo, morando dentro de nós. Como o Pai Ele criou, como o Filho Ele foi o sacrifício, como o Espírito Santo Ele é a redenção. Ele redime o corpo caído. Tem guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Quem era o filho da perdição? Judas Iscariote. Foi o único que se perdeu. Porque ele já era predestinado à queda, à perdição. Versículo 3, São João 17. Mas agora vou para ti, e digo isto no mundo, para que tenhais a minha alegria completa em ti mesmo. Aí vem o crente sem revelação, o crente míope, e ele faz uma imagem de 3 pessoas lá no céu, esperando por nós lá no céu. Uma pessoa tem uma personalidade. Você pode até descrever a personalidade do Filho, do Senhor Jesus Cristo, mas você não pode descrever a personalidade de Deus, do Pai, do Espírito Santo. Você não pode. Deles a tua palavra, e o mundo os odiou, porque são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Eu não sou do mundo, ele estava dizendo. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Você pode viver no mundo, habitar no mundo, morar no mundo, mas que Deus te livre, Deus nos livre do mal. Não é do mundo, é do mal. Nós vamos conviver com tudo que você achar de errado no mundo, mas desde que o mal que está no mundo não nos apanhe, não nos atinja. Você espera que o mundo seja todo habitado por anjos? Ninguém bebe, ninguém fuma, ninguém mente, ninguém rouba, ninguém mata. Então você está no lugar errado. Porque essas coisas só são admissíveis aqui no mundo. Se você não quer conviver com essas coisas que você vê no mundo hoje, você tem que ir embora do mundo. E para um país, para uma cidade onde não existem essas coisas. E para Nova Jerusalém. Mas está você disposto a abandonar tudo que você tem para ir para lá? Esta é a pergunta. Versículo 16, São João 17. Não são do mundo como eu do mundo não sou. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. A única verdade que existe é a palavra de Deus. Aí o profeta continua na mensagem, o profeta do século XX.
parágrafo 236. Aqui está escrito, espaço em branco, a espada afiada. A espada afiada. Qual é a espada afiada? É a palavra de Deus. Nós não cantamos aquele hino, a palavra de Deus é semente, é semente, é semente. Você está certo. Aquilo não é Deus. Não, Senhor. Aqueles pulos, aquelas alegrias, aqueles louvores, aquela coisa toda que eles fazem, aquilo não tem nada a ver de Deus naquilo. Espada afiada. Senhor, envia-nos uma grande mensagem. Ele está orando e ele está dizendo: Senhor, envia-nos uma grande mensagem. Isso é o que nós estamos buscando. Então, naturalmente, quando ele vier para acertar estas pedras e cortá-las para o edifício, o que acontecerá? Muitas delas não resistirão à prova da palavra. Muitas delas não resistirão à prova da palavra. Não suportarão a sã doutrina. As pessoas vão deparar com a palavra, vai dizer: bom, isso aqui não cabe dentro de mim. Eu não dou conta disto aqui. Então é melhor eu ir embora. Isso aqui é muito pesado para mim. Isto quando eles não tropeçam no homem lá na frente, aquele que fala a palavra, aquele que traz o recado para eles. Você se sente um desejo, você é careca como eu sou. Você sente o desejo de fazer um implante de cabelo para você parecer um pouquinho melhor, um pouquinho com aquilo que você era quando você era cabeludo. Aí você liga no médico, você marca a consulta e você vai no médico para fazer implante de cabelo. Mas quando você chega lá no médico, o médico não tem um fio de cabelo na cabeça. Não vai te chamar atenção? Você, mas por quê? Eu estou aqui porque eu sou careca e eu quero implantar o cabelo. O médico é careca e não tem cabelo. Por que ele não implante nele? Você vai no médico porque você está com um problema de estômago. Aí o médico vai marcar os exames para você. Aí você vai levar os resultados dos exames para o médico. Aí quando chega lá, a secretária vai dizer: hoje ele não vai atender. Porque ele está lá no outro hospital, sendo atendido também por um outro médico, com o mesmo problema que ele está tratando de você. Não tem nada anormal. Está tudo normal, porque ele é ser humano como você. Todos nós somos passivos de erro, de pecado, de mentira, de um monte de coisa. Nós não somos um bando de anjos esparramados pelo mundo afora. Somos pecadores. É por isso que precisamos de oração, é por isso que precisamos de Deus. Agora você fica diante de um homem
que ele só prega, ninguém prega para ele. Aí ele se torna o absoluto. Só ele prega. Só ele ensina. Só ele doutrina. Mas quem prega para ele? Quem ensina ele? Quem doutrina ele? Ah, quem me doutrina, quem me ensina é Deus. Mas para Deus te doutrinar, para Deus te ensinar, Deus precisa de um homem para vir doutrinar você, ensinar você também. Você também é homem, você não é um anjo. É uma cadeia. Da terra vem a grama para enfraquecer a terra. Da grama vem o gafanhoto para comer a grama. Aí depois vem o pardalzinho como gafanhoto. Aí depois vem o gavião como pardalzinho. Aí depois vem o homem com a espingarda, mata o gavião. Você vê que é uma escada de sucessão. Era uma criancinha, essa criancinha cresceu, tornou-se uma esposa, depois adiantou mais um pouquinho, ela tornou-se uma mãe, depois ela tornou-se uma avó, depois ela tornou-se uma bisavó, depois ela tornou-se uma tataravó, e aí morreu. Não há um ponto final em nada. Eles amarrarão suas organizações, eles amarrarão as suas organizações. Para quê? Suas organizações mais do que eles amarão as suas organizações mais do que a palavra de Deus. Eles amam mais a organização do que a palavra de Deus. Eles amam mais o estabelecimento, a Assembleia de Deus do que o próprio Deus. Eles amam mais o estabelecimento, congregação cristã do Brasil do que o próprio Deus. Testemunha de Jeová, Adventista, Metodista, Católico, Presbiteriano. Eles amam mais o tabernáculo do que a palavra de Deus. Eles amam mais o William Branham do que a palavra de Deus. O irmão Branham nunca pediu adoração. O irmão Branham nunca exigiu que alguém adorasse a ele, ou que alguém orasse por ele. Ele sempre dizia, olha para Jesus. Pregou até a mensagem olhando para Jesus, olhando para o invisível. Ele não era o invisível. Ainda que a palavra seja vindicada por aquele homem, ele será um profeta. Ainda que a palavra seja vindicada aquele homem, ainda que aquele homem tenha o poder da palavra, ainda que aquele homem ressuscita morto, cura enfermo, ele ainda é um profeta, ele não é Deus. É um profeta que virá no nome do Senhor. Não no seu próprio nome, mas no nome do Senhor. E ele será aquele que virá sobre a terra. Eu creio nisto. Você crê? Diga amém no seu coração. Parágrafo 237. Todo mundo diz, será um grupo de pessoas. Não será um homem, será um grupo de pessoas. Eu desejo que alguém me mostre na Bíblia onde será um grupo de pessoas. Deus
quebraria a sua palavra. Deus quebraria a sua própria palavra. Ele não pode fazer isso. Não, Senhor. Ele o prometeu. O que ele prometeu? Um profeta. Eis que eu vos envio um profeta no espírito e virtude de Elias. Malaquias 4, 5 e 6. Ele será um homem, não um Deus. Um homem. E então haverá outros com ele. Naturalmente. Milhares. A igreja inteira de crentes será com ele por todos os lugares. Aonde ele vai, tem uma igreja que acompanha ele. Tudo que ele ensina, tem uma igreja que crê nele. Virão outros que pregarão o que ele ensinou, o que ele pregou. (238) 238. Como foi nos dias de Noé. Ali também não havia muitos salvos. Porque Jesus disse, como foi nos dias de Noé. Sabe você isso? Assim como foi nos dias de Noé, de Ló. Conte-os. Assim como foi nos dias de Ló. Conte-os. Ló e 2 filhas. Assim como foi nos dias de Noé. Quantos? 8. 7 membros de Noé, que era o pastor, o profeta. Nos dias de João, 8. João e 7 membros da sua igreja. Então assim será. Os céus e a terra passarão, porém minhas palavras não passarão. Vê o que eu quero dizer? Ó, irmão. Melhor que façamos um inventário. É melhor que façamos um inventário para ser mais tarde. Parece ser mais tarde do que nós pensamos. Pode ser que levantemos algum dia e vejamos que temos deixado escapar alguma coisa. Tenha cuidado. Vigie. Ore. Esquadrinhe. Não deixe que passe por cima. E recorde, quando a palavra de Deus é pregada, Deus está obrigado para com a palavra e a vindicará. Parágrafo 240 da mensagem. O mensageiro do entardecer. Sabe o que foi que ele disse? Que aconteceu nos dias de Ló? Ele diz como foi nos dias de Ló, que aconteceu ali antes do fogo cair. O que aconteceu nos dias de Ló antes do fogo cair sobre a cidade de Sodoma? Foi nos dias de Ló que aconteceu ali antes do fogo cair. O que aconteceu outra vez antes do fogo cair?
classe de mensagem a igreja teria? Que classe de mensagem a igreja teria hoje antes do fogo cair? Não Sodoma agora, não Sodoma mais, mas agora a igreja eleita. Mantenha esses três em mente. Havia os sodomitas e ali estava Ló e seu grupo. Havia os sodomitas e ali estava Ló, o seu grupo. Mas ali estava Abraão, o eleito. A igreja formal ali. Ali estava Abraão, o eleito. Cada um deles teve uma mensagem. Sim, por diferentes mensageiros. Observe que classe foi a igreja eleita. Teve 3 grupos, cada um deles teve um mensageiro. Lá em Sodoma houve um mensageiro para os sodomitas, cegando eles com seu evangelho. Houve um mensageiro para Ló e as suas 2 filhas, tirando eles fora do sodomismo. E houve um mensageiro para o eleito Abraão, fazendo promessa. O que fez ele para Abraão? Jesus disse: assim será na vinda do Filho do Homem. Agora, não podemos negar isso, pois Jesus o disse assim, sendo terá que ser desta forma. Jesus disse que seria assim, então tem que ser desta forma. Não pode ser de outra forma. É por isso que nós convidamos a você, meu irmão, minha irmã, atente um pouquinho mais de paciência, um pouquinho mais de luta, de virtude, de fé, de coragem, e você vencerá, porque Abraão venceu. Foram 20 e tantos anos de espera, mas ele venceu. Você também vai vencer. Nós venceremos, porque Ele nos deu essa condição para vencer. Deus vos abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Até a nossa próxima programação, permitindo, Senhor, debaixo da Tua graça, do Teu amor, da Tua misericórdia, e que Deus te dê uma semana, um resto de semana abençoado na presença de Deus, cheio do Seu amor, da Tua graça, da Tua proteção. Em nome do Senhor Jesus. Hoje é aniversário de Samara. Deus abençoe, irmã Samara Rodrigues. Deus te dê muitos anos de vida, de paz, de amor, de fé em seu coração. Deus abençoe meu amigo Diego de la Terra. Deus te abençoe. Deus abençoe irmã Vera Floriano, São Carlos, São Paulo. Deus abençoe a irmã França, continue abençoando a irmã Francisca Pinheiro. Deus abençoe minha amiga Sheila de Souza, lá em Brasília, Distrito Federal. Deus abençoe Manuel Almeida, Rio Claro, São Paulo, Edilson Gaviola, Rio Claro, São Paulo, João Dourado, Rio Claro, São Paulo, Cláudio Godoy, Rio Claro, São Paulo, Dias Francisco, Rio Claro, São Paulo, João Matoso, Rio Claro, São Paulo. Deus abençoe os irmãos de Presidente Prudente, está chegando. Quarta-feira da outra semana, nós estaremos chegando por aí. Nós estamos saindo daqui, eu estarei saindo daqui dia 3, na quarta-feira. Na quarta-feira de manhã estarei chegando, na quinta-feira de manhã estarei chegando aí em Presidente Prudente.
E creio que Deus nos dará uma grande bênção na próxima semana na cidade de Presidente Prudente, junto com o pastor Evanildo e toda a sua comitiva, toda a sua igreja, todo o seu povo. Estaremos também, Deus permitindo, na cidade de Londrina, no Paraná. Você de Londrina que nos acompanha, que nos ouve a nossa programação, entre em contato conosco, porque nós estaremos aí em Londrina no próximo dia 5 de junho, dia 4 de junho, que é o feriado, numa quinta-feira, nós estaremos aí em Londrina. E se você quiser encontrar conosco, falar conosco, anota o nosso telefone aí, você pode ligar para nós. Você pode nos adicionar aí no nosso WhatsApp aí, que é 019 981 19 12 14. 019 981 19 12 14. Aí você fala comigo. E se você quiser falar com o pastor Evanildo, o que está programando esta estadia nossa aí, Presidente Prudente, junto com ele ali, o telefone do pastor Evanildo também é para que você possa entrar em contato com ele, conversar com ele. Está aí pertinho de você, na cidade de Presidente Prudente. E você pode adicionar ele aí também e falar com ele. E que Deus terá para nós uma grande bênção na presença do Senhor. Eu estou crendo, eu creio assim. E creio que nós vamos ser muito, muito abençoados na presença do Senhor Jesus Cristo, aí na cidade de Presidente Prudente. Deus os abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Shalom, até a nossa próxima programação, permitindo o Senhor.